Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do CrealiCast. E hoje a gente vai falar da importância que uma fachada tem para o seu negócio, como ela pode afastar ou atrair o seu cliente mesmo antes dele conhecer você. E nada melhor do que isso do que eu contar a minha própria história, a experiência que eu tive ao longo do tempo. Então vamos lá e pode crer que a conversa vai ser boa. Vem comigo. Então, pessoal, vou mostrar para vocês como é que foi o início aqui da Creale e esse foi o nosso primeiro ponto comercial. Galera, essa daqui era a casa da minha tia e ela me emprestou a sala da casa dela. Então, não era um ponto comercial, realmente era um lugar onde eu podia só ter o meu espacinho ali com um computador. Nessa época eu ia nos clientes de bicicleta, mas, gente, o mais importante estava ali, ó, a fachada. Nessa época aqui eu não tinha condições de ter uma fachada toda estruturada, na época nem existia ainda, as fachadas de ACM na nossa região, então eu fiz uma placa de lona na frente do portão, coloquei a logo, telefone para contato e ali a gente começou. Depois de alguns meses a gente mudou da sala da casa da minha tia para um ponto comercial, aí a coisa começou a tomar uma proporção, a gente começou a criar mais uma cara de empresa mesmo. E aqui foi o primeiro ponto comercial nosso. Até nessa foto está o meu pai me ajudou muito aí na minha trajetória, tanto no começo, depois ele acabou saindo um tempo, daí voltou. Hoje ele tem a empresa dele, qualquer dia desses eu trago ele aqui para contar a história dele, que é muito legal, uma história de superação. Então, gente, aqui foi o primeiro ponto comercial e o primeiro ponto comercial não podia deixar de ter a fachada. A gente já abriu com a placa ali. Também era uma placa simples, uma placa de lona. Pode ver que ela não pega a área total ali, ela é uma placa menor, que eram as condições que eu tinha na época. Porém, essa questão aqui de ter a fachada já começou a trazer mais visibilidade para a gente. Essa rua aqui ela não tinha muitos clientes passando, mas eu estava próximo de uma avenida. Nessa avenida tinha uma casa de esquina, onde eram conhecidos nossos da época, e surgiu a oportunidade de eu comprar um mini outdoor. Era uma placa em V que conseguia ter visibilidade dos dois lados, e a gente conversou com o pessoal do terreno lá e conseguiu fazer a locação para a gente colocar essa placa lá. E lá eu coloquei uma propaganda minha. Então todo cliente que passava nessa avenida conseguia me ver e, consequentemente, vinha até o escritório. Aí começou a tomar uma proporção maior e a gente foi para o segundo ponto comercial, que aqui a gente já foi para uma avenida. Isso daqui é uma avenida aqui da cidade, uma avenida bem movimentada. E foi bem legal que quando a gente alugou essa casa, veio e colocou a fachada. Pode ver que é uma fachada de lona. Na época eu fazia adesivo, banners, cartões de visita, folders, flyers e fazia também a parte de arte final, que era para nota fiscal, enfim, as gráficas faziam com a gente essa parte aí de artes, né? E aqui a gente iniciou também com uma fachada de lona. Aqui o Uninho, né? O guerreiro, né? Esse Uninho é guerreiro, hein? A gente tem uma frota de Unos hoje aí que ajuda a gente demais, né? Carregava a placa de tudo quanto é tamanho em cima do Uno. Esse realmente é um tanque de guerra. Esse é o Uninho com escada em cima, você já sabe, né? Você já sabe, o Uninho com escada em cima é fenomenal, né? E teve uma virada de chave na época que Visual Art Design era o nome da empresa. Desde o começo foi Visual Art Design. A gente tem o ALL, até vou trazer um pouquinho mais do ALL para vocês, que é a nossa essência, o porquê que tem aquele ALL de cor diferente. Mas veio a necessidade, gente, de trocar de nome. Por que trocar de nome? Porque a gente começou a crescer e eu comecei a ver que eu precisava registrar a marca da empresa. E Visual Art Design eu não conseguia registrar, porque é um nome comum. Aí veio a ideia de trocar de nome ali para a gente poder registrar e conforme a gente fosse crescendo, não viesse a ter problemas com o futuro da empresa. Então a gente trocou o nome, decidiu o nome, tudo certinho, e nessa mudança de nome também a gente já tinha feito algumas fachadas de ACM. Falei, não, a minha fachada tem que ser de ACM. E a gente mudou dessa placa de lona para essa fachada aqui de ACM. Aqui aconteceu um negócio muito interessante, gente. E aqui eu acho que é o ponto-chave
do que eu vou trazer para vocês de conteúdo hoje. Quando a gente mudou da fachada de lona para a fachada de ACM, de um dia para o outro mudou o perfil de cliente também. A gente vendia mais cartões de visita, vendia mais materiais gráficos, adesivos, adesivos pequenos, fazia muito aqueles adesivinhos para vende-se de carro, fazia muito banner. E quando a gente mudou para a fachada de ACM, colocou um totem, na época que a gente fez esse totem aqui, algo inovador, não tinha totens desse tipo aqui na cidade. É uma fachada bem limpa, bem clean, com uma letra caixa iluminada. Essa aqui é a letra filetada, com iluminação interna. Do dia que eu troquei a fachada de lona para a fachada de ACM, a gente também começou a vender mais fachadas de ACM. Aqui foi o boom, né? Aqui foi o crescimento da empresa. Nessa época eu comecei a adquirir alguns maquinários. A primeira máquina que a gente teve foi uma plotter de recorte. E interessante que a gente comprou essa plotter de recorte de uma maneira assim inesperada. Eu não tinha condições na época. O aluguel que eu pagava nessa casa da Rui Barbosa era um aluguel bem simbólico mesmo, porque a gente era conhecido da família e tudo mais. Até agradeço eles, a Sônia, a Dona Maria, né, já não está entre nós, né, mas é uma pessoa que vai no meu coração aí até o fim, né, que nem diz, né, ela fez parte da nossa história, a Sônia também fez parte da nossa história, e eu agradeço muito, porque essa casa aqui, gente, fez parte da minha infância, esse lugar. E com o passar do tempo, essa casa ela estava desocupada, há muito tempo já estava praticamente abandonado ali, aquela parte de cima ali, que a Sônia mora embaixo, né, a parte de cima, e a gente acabou conseguindo alugar ali. E foi onde teve essa evolução da empresa para essa nova etapa que a gente começou. Voltando ao assunto das fachadas, então a gente mudou o perfil de cliente. Com isso começou a vir mais demanda. A primeira plotter de recorte que eu comprei, continuando o assunto, foi uma plotter que eu não tinha condições de ter ela, mas a forma como ela foi adquirida foi muito legal, porque eu fechei um serviço com bastante adesivo recorte e tinha um amigo meu que era o proprietário da plotter, e ele falou, cara, eu tô querendo vender essa plotter. Eu falei, puxa vida, mas eu não sei nem mexer nela, né? Você podia me ajudar a fazer os adesivos, né? E ele me ajudou ainda a fazer esses adesivos. Com o lucro desses adesivos, eu paguei a plotter. Com o tempo, a gente comprou uma impressora, que foi meu pai que me ajudou também a comprar essa impressora. Naquela época, ele trabalhava com a gente e foi bem legal. E daqui começou a pegar preço o negócio. A empresa começou a crescer, começou a ficar mais conhecida na cidade e com o tempo a gente comprou uma sede, um terreno para começar a fazer a sede própria da empresa e não podia ser diferente. A fachada foi essa daqui, ó. Foi construída a princípio esse barracão aqui era para ser um puxadinho. Falei, vou fazer um puxadinho, né? Porque o terreno não era muito grande, era um terreno que a frente dele é maior, atrás é um pouquinho menor. E até, gente, eu fiquei com preguiça preguiça não, né? A gente colocou os pés direito e o pé direito ele tem 6 metros cada barra. E eu falei, putz, eu queria um com pelo menos 4 metros, né? Mas daí eu vou chumbar 1 metro no chão, vai ficar 4 metros para fora. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou cortar e vou deixar ele alto mesmo. No fim, acabou ficando um espaço bem bacana ali. Com o passar do tempo, a gente viu que dava para fazer um mezanino. Daí, com esse mezanino, a gente trouxe os maquinários que tinha lá na Rui Barbosa, lá naquela avenida, lá na casa onde eu mostrei para vocês ali a fachada de ACM. Com o tempo, eu fui migrando para cá, toda a minha produção para esse endereço aqui. E não podia ser diferente, né? A fachada, não podia fazer uma fachada qualquer, uma fachada comum. Nesse bairro aqui não passa cliente nenhum meu. Eu não vendo nenhuma fachada nesse endereço, porque o cliente passou aqui na frente, viu a fachada e comprou comigo. Não vendo. Mas a gente não podia deixar de ter uma bela de uma fachada, até porque a gente trabalha com isso e tem a internet, né? Então, não adianta você estar, às vezes, num ponto que não tem muito movimento, você falar, eu não vou fazer, não vou caprichar, eu não vou deixar ajeitadinha a minha empresa, porque quase não passa cliente aqui, quase os clientes não me visitam, mas lembre de uma coisa, o cliente está te vendo, tá te vendo. E você tem o recurso hoje das mídias, né?
das redes sociais, onde você pode divulgar a sua marca, pode divulgar a fachada da sua empresa e mostrar que você tem estrutura, que você pode atender aquele cliente. Então, gente, com o passar do tempo, então a gente foi ganhando mais força e veio a primeira loucura da minha vida, né? Eu aqui com esse espaço aqui, a gente viu que não dava mais, tava apertado. Daí eu sentado ali dentro ali pensando, né, o que que a gente vai fazer, né? Puxa vida. Nesse terreno do lado aqui onde aparece esse portão aqui, ó, era a minha casa. Eu falei, puxa vida, ou a gente vai para um lugar novo, ou eu aumento o barracão pro lado ali, né? Ah, e gente, falando aqui barracão, tal, aqui é comum falar barracão, tá? Alguns lugares são galpões, né? Barracão não é um barraco grande, tá? A gente chama de barracão aqui, o que em muitas regiões aí é conhecido como galpão. É, saí aqui da Creale, entrei dentro de casa e arrisquei o meu pescoço. Cheguei para minha esposa, falei para ela assim, amor, precisamos aumentar a empresa. Ou a gente sai, ou eu tenho uma ideia que pode ser que seja uma ideia muito boa. Ela falou assim, diga. Eu falei assim, vamos aumentar a empresa aqui, vamos derrubar a casa. Só que eu falei assim, já fiz assim, né? Já fiz assim, porque eu achei que ia apanhar, né? Só que não, gente, ela não me bateu e ela fez uma coisa que eu achei incrível. Ela não pensou duas vezes e ela topou. Ela falou, beleza, vamos derrubar a casa e vamos aumentar a empresa. Daquele dia em diante, a gente começou a quebradeira, comecei a quebrar aos pouquinhos ali e a parte mais difícil até e emocionante para mim foi derrubar a cozinha, que a cozinha, essa casa onde eu morava, a gente já tinha vindo morar nela, ela já tinha uma estrutura, né? A gente aumentou ela, ampliou a casa. Nessa parte que a gente ampliou era a cozinha. E a cozinha a gente fez do jeitinho que a gente queria, assim, ficou muito top mesmo. E era o cômodo da casa que a gente mais gostava. E quando eu fui tirar a primeira lâmina de forro da cozinha, ali eu percebi e falei, caramba, o que que eu tô fazendo, cara? O que que eu tô fazendo? Uma meia lágrima surgiu aqui no cantinho do olho, eu só limpei e continuei quebrando a casa. E não teve jeito. Derrubamos tudo, aumentamos a empresa e hoje temos essa fachada aqui, ó. Então, onde é essa fachada, essa parte nova, onde tem esse 3D aqui, era a minha casa. Então, a gente ampliou a empresa. De lá para cá tem sido muito legal. É, e o impacto que a fachada tem nas nossas vidas, no nosso resultado. Não podia ser diferente. Eu já estava com uma fachada legal, fachada robusta, totalmente assim, que nem diz a avó, né? Dispareia com o bairro, né? É, não combina com a região que eu tô. Eu poderia ter feito uma fachada mais simples. Quando eu digo que não combina, é que poderia ter sido algo mais simples. Mas a gente fez algo como se fosse uma região nobre da cidade. E que para mim é de fato uma região nobre. Então não é porque eu tô no bairro, não é porque eu tô num lugar que, ai, não passa gente chique aqui na frente, né? Não, gente. Todo mundo é chique. Não tem essa. Aqui não foi diferente. Aqui foi feito o melhor, porque eu acredito que a nossa região é muito boa e merece o melhor. Continuando a fachada, fizemos o 3D. Na época foi um desafio fazer esse 3D para nós, porque eu não tinha maquinário e não tinha conhecimento também para fazer materiais desse tipo. Mas eu vi um pessoal fazendo e falei, ó, por que não, né? Aí eu peguei algumas referências da internet. A referência que eu achei que foi a mais difícil, eu falei, é nesse caminho que a gente vai. E eu achei que era igual caixinha de sucrilhos, né? Quando você compra, assim, que você vai montar, que vem atrás, assim, pra você recortar e começar a montar e formar ali os bonequinhos, os carrinhos e tal. Eu falei, ah, deve ser a mesma coisa, né? E foi assim que eu fiz. A gente fez o projeto, validou, claro que teve um escritório de arquitetura que me ajudou. No escritório naquela época não tinha essa questão da planificação, hoje é muito mais fácil, né? Hoje, para você pegar um projeto e converter ele, deixar ele eh, pronto para produção, é bem mais tranquilo. As ferramentas estão muito evoluídas, né? O nosso mercado evoluiu demais.
Mas eu fui lá, testei, imprimi numa cartolina, assim, recortei a cartolina, montei ele tudo certinho, pintei com spray. Inclusive tem um vídeo no nosso Instagram aí que tem eu jogando a maquete que eu fiz assim na fachada e depois a fachada pronta. Assistam lá que vocês vão gostar, é bem, bem bacana mesmo. E foi assim que a gente construiu essa bela fachada. E o que eu posso trazer de insight para vocês, tá? Desde o começo vocês viram que desde lá da sala da casa da minha tia, onde não era um comércio, era a sala da casa da minha tia. Por que que eu pedi a sala dela? Porque era no centro e como eu atendia os clientes de bicicleta, ficava mais próximo para eu poder, né, ficar próximo ali do cliente. O cliente ligava para mim e ficava tranquilo para eu ir. E desde aquela época eu já entendi que a comunicação visual é muito importante. A fachada da empresa é muito importante, porque o cliente, o que que ele vê antes de te conhecer? Ele vê a tua fachada, entende? Se ele está passando na frente, ele olha assim e fala assim: ah, gostei ou não gostei. É esse tempo que você tem. Você não tem tempo de mostrar a tua qualidade, teu valor. Ele vai olhar para a tua fachada e vai julgar lá de fora, vou entrar ou não vou. E é assim que funciona. E de lá para cá eu vim evoluindo e vim evoluindo também a condição das fachadas. Então, até brinco que hoje a gente é o cupido business. Eu faço o seu cliente se apaixonar por você mesmo antes de te conhecer. Ah, que tal, hein? Se tivesse uma voz grossa aqui, ia ficar lindo, hein? Ia chorar aí do outro lado. Então, gente, é isso daí. A importância que uma fachada tem para uma empresa realmente é algo que só quem está vivendo ou só quem vive isso vai entender o que eu estou falando. E quem não vive isso ainda, está com um sonho de abrir a sua empresa, já pense o seguinte: tem que abrir a empresa do jeito certo, tá? Vai lá, faz tudo certinho, documentação, estoque. Não esquece, gente, não esquece, pelo amor de Deus, fazer precificação. Não vá vender um serviço que você acha que está ganhando e, na verdade, você está empatando ou perdendo. Se você estiver empatando, você já está perdendo, porque daí você vai tirar o teu salário da onde? Então, precificação, né? Tudo organizado. Se puder fazer um plano de negócios, legal. Se não puder fazer o plano de negócios, se não tiver conhecimento para isso, busca na internet. Hoje tem muito recurso legal aí na internet, principalmente o GPT ali, né? O GPT ou qualquer outra inteligência artificial aí que possa te ajudar, né? Você fala assim, ó, coloca lá a ideia, fala assim, ó, quero abrir um negócio, tal, não quero errar, me ajude a fazer a precificação, né? Ele vai até fazer o papel de coaching com você ali, né? Vai até te motivar em muitos momentos ali. Eu uso bastante. Então, é isso. Não deixe de divulgar sua empresa, não deixe de ser bem visto pelo seu cliente, porque isso realmente faz a diferença, tá? E agora aqui para vocês, ó, aqui ó, Crealicast, vamos lá mudar aqui para o Crealicast. A gente está com muitos episódios bacanas aí já no pente para trazer de conteúdo para vocês, para trazer só coisa boa, só assunto legal. E o próximo episódio agora eu vou trazer 3 erros que quase me quebraram, gente, que quase fizeram a minha empresa falir. Eu vou trazer esses 3 erros e com certeza vou trazer ferramentas para que vocês não errem como eu errei. Apesar que quando você erra, você aprende mais rápido, gente. É fato. Errou, teve que sair do bolso para pagar ali, você vai aprender rapidinho. Foi o que aconteceu comigo, mas eu vou trazer ferramentas, vou trazer dicas para vocês aqui para que, se vocês não quiserem perder tanto e aprender com o meu erro, aí fica aí o meu presente para vocês no próximo episódio, tá? Então é isso daí. Obrigado e uma frase aqui para vocês, deixar uma frasezinha, né? Acho que vou deixar uma frasezinha nova aí sempre para vocês no final de cada episódio, que é: a plantinha que não está crescendo, ela está morrendo. Então, faça com que o seu negócio esteja sempre em constante crescimento e evolução. Inovação, inovação não é só grandes ideias que você vai colocando, são coisinhas pequenas que vai fazendo o seu negócio crescer cada dia mais. Beleza, galera? Valeu e obrigado por me ouvir até agora. E esse foi o Crealicast. Obrigado. Até.